depois disponível no canal do YouTube. Vou colocar o link do canal do YouTube aqui para a gente também, tá? Vou fazer uma lista aqui específica para a gente também, uma lista de transmissão lá para a gente ter acesso só. Tem outros conteúdos, né? Tem outras disciplinas com outras turmas. Vocês fiquem à vontade para olhar também o material, o conteúdo do canal, mas eu vou colocar um específico para a gente, tá? Uma lista de vídeos só para a gente colocar as nossas aulas lá dentro, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, ficou alguma coisa em branco, não sabe muito bem o que aconteceu, não conseguiu vir à aula, né? É bem importante que vocês cliquem lá para dar uma olhadinha do que se trata a aula que você perdeu. Vai ficar lá no YouTube, tem chance de fazer o resgate, então, tá? Quem está vindo hoje pela primeira vez, hoje tem bastante aluno, tem 41 alunos até agora na sala. Vou até checar aqui para ver quantos estão matriculados. Tem 60 matriculados na disciplina, então tem 2/3 agora logados já com a gente. Já é um número bem maior do que na aula passada. Quem tiver com alguma dúvida, alguma coisa, antes de perguntar para o colega, para o professor, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Caso não entenda, não compreenda, aí corre para a galera, né? Procura o representante de turma, que deve ter, né? Se já são uma turma avançada. Pergunta para o professor, faz a pergunta pública. Quero saber se alguém que está na aula hoje não é do curso de secretariado. Alguém que está logado hoje na aula não é do curso de secretariado. Então, devo presumir que todos são do curso de secretariado, certo? Sim, eu só. Sim, senhor. Sim. Beleza. Dos 60 matriculados, provavelmente tem alguém que não seja, tá? Não sei se dá para matricular tanta gente aí no mesmo período. Caso vocês consigam mapear a turma e conseguir também identificar para mim quem não é do curso secretariado, para a gente fazer alguns ajustes necessários na hora da fala, da apropriação. A gente vai mostrar a teoria e eu estou priorizando já que o curso desenhado para dentro do secretariado executivo, o tecnólogo secretariado. Então, eu vou priorizar essa abordagem, tá? Mas, por exemplo, se vier alguém da matemática, se vier alguém da geografia, da sociologia, que veio, né, no semestre passado, fazer esse curso, estatística aplicada, veio gente de outros cursos, fazer essa disciplina. Então, precisei fazer alguns ajustes, trazer o pessoal para exemplos diferentes, tá? Mas nas primeiras aulas eu sempre orientei, pessoal, é importante a gente ligar a câmera, é importante a gente dedicar um tempinho, um lugar para a gente se preparar para participar da aula, né? Eu entendo que a gente está nesse momento, como o James se ligou ali, o neném está no cangote dele ali, ele está interagindo com o neném, vai dar banho no neném daqui a pouco. É importante esse momento, pelo menos ele está copiando, tá ali entendendo que a gente está passando uma mensagem dentro da disciplina. Mas o ideal é que a gente separe um tempinho, se dedique. Nem a casa de todo mundo nem de todo mundo é preparada, né, com o escritório. Eu estou com a minha cachorra aqui no meu pé agora, né? Então, nem todo mundo está com o ambiente preparado para isso, mas a ideia é que a gente consiga orientar aqui a nossa mente, olha, né, que a gente vai começar uma aula que a gente vai ter condições de aprender, dialogar, interagir com a turma, tá? Fiquem à vontade. Isso que o Jamerson fez é um quebra-gelo muito legal, ligar a câmera. Por exemplo, a Elisângela ligou ali, ela está num padrão bacana ali, olha. Tá arrumada de secretária, está dentro da mesa, dentro do escritório. Poxa, legal se todo mundo conseguisse um ambiente como esse para ter aula, mas eu sei que nem todo mundo tem esse ambiente e nem precisa ter, mas precisa comunicar aqui na mente que você, olha, eu já dei aula na rede, por exemplo, né? Até a rede estava dando aula e me embalando. Pessoal, professor, para de se embalar, que estou ficando tonto. Não precisa ficar olhando, né, para a cara do professor o tempo todo. Quando estiver colocando compartilhando tela com vocês. Eu sempre estimulo, né, essa é uma competência que é do nosso dia a dia. É uma coisa que hoje, mais do que nunca, dentro dessa pandemia, inundou nossas rotinas, né? Você saber ligar a câmera, saber se comportar diante do computador, saber falar em uma sala. Semana passada aconteceu uma coisa super desagradável no evento que eu estava orientando, coordenando. Um aluno da outra disciplina entrou, né, pelo link que a gente colocou e começou a fazer uma série de críticas, sendo que a gente tinha convidado de outras instituições, convidado o pessoal de fora do estado.
ficou super deselegante, então faltou um pouco de cortesia dele, de saber também se comportar. Não é porque está na sua casa, está no seu ambiente, que ligou para participar daquela aula, que ele pode falar e se comportar como quiser. Eu tive muita vontade de derrubar ele da reunião, mas não derrubei, aí foi outra pessoa lá e tirou ele da reunião. Depois ele ficou, o fulo da vida foi em cima de mim e disse, olha, eu não quis fazer, não fiz, quer dizer, eu não fiz, mas eu quis fazer. Eu acho que você poderia ter orientado melhor sua fala, você está no espaço compartilhado. Então, isso, olha, meus cachorros brigando aqui, quieto. Estou falando sobre orientar um espaço adequado, né? Meus cachorros estão brigando aqui no meu pé. Mas quanto mais orientado esse espaço for para esse momento de dedicação, mais chance tem de você criar um canal para entrar na sua mente alguma coisinha de fluxo positivo. Os pedagogos sabem que se eu falo 100% de coisa aqui, vocês não ficam aí. E eu digo vocês, não é porque vocês são menos ou mais, não. É uma condição natural. Uma condição natural nossa, né? A gente não consegue reter tudo aquilo que a gente acessa. Então, para que isso melhore, para que essa relação melhore, quanto mais dedicados vocês estiverem, melhor. Tem um texto do Howard Becker que fala sobre truques da escrita. Ele está falando para o pessoal que está pesquisando, que está produzindo tese de doutorado, dissertação de mestrado. Ele fala, olha, você está fazendo TCC, você quer escrever, você separa um tempo, cria um ritual para você. Isso que eu falei no primeiro dia de aula também, né? Então é importante a gente também separar esse tempinho, criar aquele ritual. Por exemplo, a minha esposa, ela só consegue sentar para se concentrar, para ter aula, quando ela está com as unhas feitas. Não é o meu problema, mas é um problema para ela não estar com as unhas feitas. Tinha uma colega no doutorado que ela só conseguia fazer se estivesse com o cabelo limpo. Aí parece que qualquer gatilho de procrastinação, né? O camarada deixa aquele gatilho para fazer depois, porque ele não consegue fazer agora. Então, vamos suprir, né, essa nossa demanda por esses gatilhos aí e vamos tentar avançar, né? Nesse sentido que eu dou a dica também para vocês se orientarem no início das aulas, no espaço adequado, se dispor a ligar a câmera, não é que eu queira monitorar a vida de ninguém, não, né? É simplesmente para dar condições para que vocês construam uma ambientação melhor para vocês e também trabalhar competências novas, né? Essas competências são novas, a gente estava trabalhando antes da pandemia sempre no presencial, né? Então hoje a gente está nessa restrição de mobilidade, de agregação, então a gente precisa desse instrumento. Vamos aprender a usar o instrumento, vamos usar, por exemplo, tem excelentes professores no semestre passado que tiveram dificuldade, não só com a ferramenta, mas ficaram inibidos diante de uma câmera, né? Diante de uma ferramenta que acaba, assim, limitando a nossa ação, limitando a nossa condição, e que não conseguiam fluir suas aulas, né? Achava que estava errando, ficava se olhando na tela, pensando, olha, eu tenho um cabelinho que está solto bem aqui, ó. Né? Tem um professor que se incomoda tanto que não consegue seguir a aula. Eu não tenho problema, pode estar arrepiado, eu continuo falando, né? Então, é para a gente ir se adaptando com esses quesitos. O que Anthony Giddens, filósofo, fala, constrangimentos da contemporaneidade. São coisas novas que a gente está precisando lidar que limitam nossa ação. Aí a gente precisa saber que elas limitam e trabalhar dentro desses limites, tá? E utilizar da melhor forma possível. Pois olha, a Paula Moraes está falando lá que ela trabalha na hora da aula, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso, evidentemente, vai tirar a produtividade dela na aula, não é? Mas é melhor que ela faça isso e tenha algum acesso no conteúdo e no formato que a gente está trazendo do que acesso nenhum. Agora, ela precisa saber, né, a Paula Moraes, que ela vai ter algum déficit em comparação com um colega que está completamente dedicado aqui para a aula, né? Que separou o tempinho, que está com a câmera ligada, que está olhando para a gente, ele vai ter um déficit. É natural isso, tá? A gente não consegue ter tudo na vida, né? Beleza, povo? Então, bora lá. Só lembrando, na aula passada, a Elisângela já está com o microfone ligado. Eu ia falar para o senhor que a Maria estava tentando entrar. Já entrou, né? Tá. Beleza. Então, na semana passada, alguém lembra de onde nós ficamos? Vamos lá, um pirulito. O trabalho que era para atividade coletiva, professor. Sim. Muito bom. 2 pessoas ganharam o pirulito, né? Pois me cobrem. Então, pedi para que vocês fizessem um trabalho, né? Ou falei um pouquinho sobre o que era estatístico, o que era conhecimento científico, e como o método estatístico é privilegiado
dentro de um parâmetro de construção da ciência, né, pelo paradigma do positivismo. Então, o método quantitativo, ele bebe nessa fonte do conhecimento estatístico. Eu falei para vocês que a estatística, ela demanda, ela carece, ela precisa de um evento coletivo, né? Esse evento coletivo, eu sugeri uma coisa bem básica, bem simples e bem genérica mesmo, de propósito, porque é o que a gente vai começar a fazer o recorte do nosso experimento hoje, a partir do relato do que vocês experienciaram, do que vocês viveram para tocar essa experiência. O que eu pedi que fizessem, que não estava na aula? Que fosse para frente da sua casa e contassem quantos carros passam lá em determinado período de tempo, né? Se não tem carro passando na frente da minha casa, eu moro na ponte, quantas pessoas passam na frente da sua casa, lá na ponte? Né? E até falei, cuidado, a galera vai contar pessoas na ponte para não ser confundido lá com pedágio, né? Às vezes a galera cobra pedágio na ponte e tal, melhor não. Então, mas ajustar, por exemplo, a ponto de comprar um MM, um pacote de jujuba, alguma coisa que a gente geralmente não faz, né? A não ser quem tem toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, eu falei para vocês que eu tinha um pouquinho disso, hoje eu tenho menos, né? Que eu deixei de ter, né? Mas, por exemplo, abrir um pacote de MM para contar quantos MM vem lá dentro. Só maluco, né? Eu, para fazer isso e para sugerir isso para vocês, né? A colega falou no semestre passado que fez a experiência cheia de vergonha na sala, né? Ela abriu o pacote no seu, lá nos caninhos, lá na sua mesa de trabalho, e começou a conferir, separar por cores e tal. E aí o pessoal passava e falava, ih, coitado, tá afetada essa daí, né? Por quê? Que não é uma coisa normal, não é uma coisa convencional. Normalmente a gente não abre um pacote de MM para contar quantos MMs tem lá dentro, separar por cores, né? E aí eu sugeri que contassem carros, simplesmente, de maneira genérica. E aí teve colega que falou assim, professor, posso separar por cores? Eu digo, essa pessoa também já é meio afetadinha, né? Essa pessoa também já quer separar por cores, já quer criar um padrão, então já tem um fetiche de controle aí no negócio também, então muito provavelmente ela criou um método para controlar a sua contagem. E eu vou contar um pouquinho depois da minha experiência em relação a isso. Não foi um professor que mandou fazer, eu fiz sozinho por conta e risco, porque sou meio maluco mesmo. Quando era criança, fiz esse exercício aí. E eu morava numa esquina super movimentada, não dava conta de fazer normal, tive que fazer de uma forma que eu vou contar para vocês depois. Mas antes de contar para vocês a minha experiência, eu quero ouvir de vocês, a experiência de vocês. Quem conseguiu fazer o experimento? Quem se dispôs a fazer? Levanta a mãozinha virtual aí para dar uma olhada. Rapaz, uma galerinha, né? Deixa eu colocar aqui para ver se eu consigo conferir quantos fizeram o exercício. Que bonitinho, quase todo mundo. Olha, um exercício bobo, simples desse, né? Muita gente faz. Diga, Elisângela. Eu fiz. Estou vendo aqui. Eu vou pela ordem de quem levantou a mão agora, tá? Por isso que eu pedi para levantarem a mão também. Primeira aula, Bianca, fica atenta aí, tá? Eu fiz um resgate rapidamente do que a gente fez na aula passada. Bem assim, bem ninja mesmo, bem por alto. Dá uma olhadinha na aula anterior. Eu vou numerar, tá? Aula 1, 2, 3, quando eu for nominar as aulas no YouTube, vou colocar o número das aulas direitinho por data também lá, tá? Das nossas aulas síncronas, tá? Se eu tiver que fazer algum vídeo fora de sequência, por exemplo, para oriental, se a turma tiver com algum problema, no período da aula síncrona, eu vou escrever lá, vou colocar uma anotação diferente, tipo 2B, 2A, tá? Para poder diferenciar um do outro. Mas normalmente eu vou colocar só nossas atividades síncronas lá, tá? Isso vai ficar tudo associado lá no canal do YouTube. Beleza, o Railan foi o primeiro a levantar a mão. Railan, conta pra gente aí um pouquinho e conta pra Camila como foi que você fez o trabalho, o que você conseguiu fazer e como você organizou a sua pesquisa. Boa tarde. Boa tarde. Peguei o final de semana, o sábado e o domingo, para me contar. Aí, como eu não ia ficar muito tempo lá dentro de casa, porque os vizinhos são muito fofoqueiros, aí eu fiquei 2 horas em cada dia, entre as 14 e as 16 horas, do sábado e do domingo. Então, no domingo, passou 10 carros, caminhões e uma carreta. E no sábado passou 13 automóveis, 7 carros e 6 caminhões. Foi isso. Beleza. Fala, Railan. Aí eu separei por cores também.
Aí que tá o traço da maluquice do rapaz. Vai lá, Ayla. Separou por cores. Fala um pouquinho das cores aí, rapidinho. Tá. Os carros eram os que tinham cores, os caminhões e a carreta tinham todas as mesmas cores. No domingo foram 5 carros, 3 pretos e 2 vermelhos. Os 2 vermelhos eram do vizinho, daqui da frente. E no sábado foram 2 carros pretos, 3 vermelhos, um branco e um prata. Ao todo foram 7 carros no sábado. Beleza. No domingo, os 3 carros vermelhos eram do carro do vizinho também? Não, eram 3 pretos e 2 vermelhos. Os 2 No vermelhos eram dos vizinhos. Tá. Rapaz, virou fiscal da vizinhança ali, né? Railan, obrigado pela tua história. Ele que virou o vizinho fofoqueiro. Pois é, o Fifi, né? Que olha por cima. Quando o vizinho vai pra frente da casa anotar, então, as coisas. Tu anotou isso, foi, Railan? Foi, eu anotei. Você usou o que para anotar? Eu fiz uma planilha no caderno. No caderno. Você fez uma tabelinha e foi anotando no caderno. Foi. Você fez isso de primeira, antes da primeira contagem, ou fez no segundo dia? Eu fiz na primeira contagem. Eu já tinha definido porque dá para ouvir o barulho, então dá para aqui em casa, aqui na rua de casa, passa carro, caminhão e de vez em quando passa carreta, porque faz ligação com a linha aérea. Aí eu defini o que ia passar aqui em casa e ia definir por cores. Você usou lápis, usou caneta? Eu usei lápis. Usou um caderno com pauta ou sem pauta? Com pauta, é mais fácil para fazer a planilha. Ok. Teve algum auxílio, algum ajudante? Você fez sozinho? Eu fiz sozinho. Tudo bom, Railan. Obrigado aí, tá? Pessoal, essas perguntinhas que eu fiz pro Railan parecem ser muito genéricas e muito bobas, mas a gente vai ver que tem diferença para o trabalhinho que ele fez para qualquer outra pessoa. O William também levantou a mão ali, foi o segundo a levantar a mão. Fala aí, William, pra gente, como foi a tua experiência? Boa tarde, turma. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu comprei 2 pacotes de amendoim coloridos. Aí eu fiz a divisão. Eu vou compartilhar a tela aqui, que eu anotei aqui Fica à vontade. nas notas aqui. Tá. Vocês conseguem ver? Consigo. Acho que se tu virar no horizontal fica melhor até. Tudo bem que quem tá Bom, professor? Se tu virar no horizontal fica um pouquinho melhor. Tá ok. Só um momento. Não, é porque tá em formato de foto, professor. Melhor. Então vai do outro jeito. Tá. Pronto, vai. Tá. Aqui, ó. São 2 pacotes. Primeiramente, eu separei por cor, né? Verifiquei quantas cores tinha em cada pacote e depois eu fiz a contagem. Os 2 pacotes eles são de 70 gramas. Só que quando eu fui verificar no total, o total ele foi diferente. Um deu 48, deu 49 amendoins. Porque ele tem uma variação de tamanho. E deu a perceber também que tem uma variação de número de cores. Nem sempre é o mesmo número de cores que vem num que vai vir no outro. Como, por exemplo, o amarelo. Foi 6 amarelo e já no outro foram 7. Aí um foi 6 rosa e no outro já foi 4 rosa. Aí eu fui separando assim, por cor e quantos vinham em cada um. Só que o número de gramas é o mesmo. Eu não tive como contar, pesar, entende? Para verificar se ia dar 70 gramas mesmo, porque eu não tenho uma balança. Mas passou na tua cabeça isso? Oi? Mas passou na tua cabeça, né, que você falou agora sobre isso? Isso. Aí eu ia pesar, só que eu não tinha como conseguir uma balança para verificar se realmente tinha 70 gramas em cada um. Mas o que eu pude notar... Sem precisão, né? Mas eu pude notar que a quantidade é diferente e o número de cores também são diferentes. Aí para mim fazer isso aqui, eu pedi ajuda pro meu irmão, né, para ele apenas anotar o número que eu ia contando e ia dizendo para ele e anotava. E depois eu fui somando. Aí dividindo as cores tudinho. Aí foi que eu cheguei nesse resultado. Eu só não pude realmente pesar os amendoins.
porque eu não tive Como como. você fez em casa, então, foi isso? Isso, em casa. Tá, para não ficar maluco pra rua, melhor ficar maluco pra dentro da família, né? Isso. Ok, William, obrigado aí. Olha, o William fez uma coisa, ele estruturou agora de maneira digital e teve condições de compartilhar conosco. O Alan poderia, por exemplo, ter tirado uma foto e ter compartilhado conosco também a foto. Já seria também um formato digitalizado do trabalho dele. O colega fez uma brincadeira, ele foi o Railan, né? Só faltou organizar as cores em ordem alfabética. Porque o Railan provavelmente tem algum sintoma do toque já com ele, né? Minha filha, quando lava a louça, ela precisa lavar uma sequência específica. Os pratos ela lava do maior para o menor. Se alguém mexer na pia enquanto ela está lavando, ela fica uma arara, porque está mexendo na ordem das coisas. Então dá para perceber que já tem ali algum sinalzinho, né, de que tem algum toque. Pode não ser muito, mas é algum sinal. Então, olha, o Railan falou aí que só faltou. Normalmente, Railan, não separa uma sequência lógica dessa em ordem alfabética, mas é um critério, né? Se você separar em ordem alfabética, organizar em ordem alfabética, que você está contando, você fala sobre isso, ninguém duvida disso, né? Então é um método transparente. Olha, se vou fazer em ordem alfabética, né? Então você coloca em ordem alfabética, todas as vezes que você contar, você vai usar a mesma sequência de cores, pode melhorar. Vamos lá, vamos supor que o William vai contar mais 10 pacotes. Ele vai precisar fazer uma estrutura para organizar o trabalho dele, para não ficar cansativo, ser natural que aconteça. Por isso que eu perguntei do Railan se ele, de um dia para o outro, mudou a regra, se de um dia para o outro, ele, por exemplo, fez uma planilha, né? Que pode acontecer, né? Eu faço o experimento, começo por um formato, e aí, de repente, eu acho que eu posso trabalhar de uma outra forma e faço uma outra abordagem, né? E eu estou falando só de maneira genérica aí, mas tem mais gente para ouvir também. Deixa eu ver. Professor? Oi. É que a Kelly citou a questão que eu coloquei lá, uma cor que é desconhecida, porque realmente eu não consegui identificar a cor. Era meio que um vermelho, mas não era vermelho. Era meio que uma cor de vinho, só que não era uma cor de vinho. Então, eu não consegui identificar. Então, eu coloquei desconhecido. Entendi. É difícil, né? Normalmente a gente associa, aproxima uma cor e registra. Muito cuidado. Quando a gente estiver fazendo uma contagem como essa, é importantíssimo o que o William acabou de falar. O outros, ou desconhecido, não pode ser tão relevante quanto qualquer outra contagem. Ele precisa ser menos frequente, ou seja, outros, por exemplo. Outros, no caso dele lá, tinha 7, 5, 6. Outros deveria ser 2 ou 3. Nunca um outros vai ter o mesmo tipo de contagem de uma frequência convencional. Ou seja, eu não vou ter ali um outros com 7, 8, ou muito menos um outros com 10 contagens, 10 frequências. Tá? Eu preciso detalhar esse outros. Pessoal, quando a gente faz controle financeiro, o outros é um grande ralo para o controle financeiro. Tá? Já peguei cliente importante com um custo bem grande, né, bem volumoso, e aí quando eu olhei a estrutura de custo dele, que na lista, né, de eventos estava escrito outros, e isso era 25% dos gastos totais dele. Disse, não, você está perdendo dinheiro aí. O pessoal que está operacionalizando o financeiro, com certeza está pagando o boleto da casa dele lá, colocando outros e joga ali para ti, porque tu não sabe o que é. Outros tem que ser um negócio bem específico. Você não consiga denominar, você conseguiu denominar, cria uma categoria. No caso do experimento do William, aí as categorias são as cores. Tá? No caso do primeiro relato do Railan, as categorias seriam os tipos de veículo, né? Automóvel, carreta e caminhão. Aí depois ele começou a separar em cores. Essa separação de cores é uma subcategoria. Né? E ele falou, olha, caminhões e carretas eu não consegui, as cores são tudo da mesma cor, mas os automóveis sim, então ele fez um detalhamento dos automóveis. Tá? Então, olha só, ele está entrando em algum rigor técnico da estatística através do relato de um experimento bem simples. A gente vai aprofundar ainda mais nele. A outra que levantou o braço também, a terceira pessoa, foi a Thaisa Guedes. Thaís Guedes. Thaís, conta pra gente como foi teu experimento. Oi, professor, boa tarde para vocês. Boa tarde. Eu comprei um pacote de M&M e primeiro eu separei por cores e depois eu contei quantos vinham em cada porção de cor. Que totalizou 16 verdes, 16 vermelhos, 9 amarelo, 7 marrons, 3 azuis e um laranja. Comprou do grande, não foi? Oi?
Você comprou do grande ou daquele pequenininho, né? Eu comprei do médio. Ah, porque parece que quando tu tá comendo esse pequeno, parece que não vem tudo isso. Quantos vieram no total? No total foram 52. Eu achei só engraçado uma coisa que eu não sabia que um pacote de M&M vinha só um M&M de uma única cor. Que era o laranja, só tinha um laranja no meu Ou será M&M. que todos os pacotes acontece isso? Pois é, eu comprei 2, mas o meu sobrinho comeu, então. Eu não consegui fazer. Ele foi mais rápido que a contagem, né? Ele foi mais rápido que eu. Olha, a Thaís acabou de fazer um negócio muito legal. Ela falou uma coisa assim que é muito relevante para o método quantitativo. É a possibilidade da gente criar uma regra geral. Eu falei para vocês na aula passada, quando a gente está construindo, de acordo com o paradigma positivista, a ciência, a gente parte do experimento, da replicabilidade desse experimento, do controle do laboratório desse experimento. Eu tenho todos todas as vertentes que envolvem aquele experimento sob controle. E aí eu faço uma vez, faço 2 vezes, faço 3 vezes, na quarta vez, quinta vez eu já posso presumir, digo, todas as vezes que eu faço isso, o resultado é o mesmo. Então, olha, o que a Thaís fez foi isso, uma regra geral. Só que ela contou para um experimento só. Ela olhou assim, eu não sabia que para todos os pacotes sempre tinha um que vinha com uma cor só. Ela chegou para uma regra geral a partir da sua observação na contagem de um pacote. Veio somente um laranja. Se ela contasse o outro e tivesse somente um laranja também, isso é reforçar a sua hipótese. Se ela contasse um terceiro e viesse também com laranja, é reforçar ainda mais. Então, ela pode criar uma regra geral a partir daí. Falar, olha, todos os pacotes de M&M vêm somente com um M&M laranja dentro. Né? Isso é uma marca desse tipo de pacote, dessa embalagem. Ou então, se ela pegasse o segundo pacote e visse que só vieram outros laranjas, mas só veio um vermelho, aí no terceiro pacote vieram vários vermelhos, vários laranjas, mas só veio um azul, ela falou, realmente, em cada pacote de M&M sempre vem um de uma cor, independente da cor qual seja. É outro tipo de regra geral. Então, dependendo do tipo de experimento que você está olhando, fazendo, as percepções que você tem dele podem ser generalizadas, são constituídas de regras gerais, e podem criar, então, a partir daí, uma teoria. Tá? Então, as teorias no positivismo são constituídas a partir dessa percepção de regras gerais. Quando eu tenho a replicabilidade, o que é isso? Quando eu posso replicar, quando eu posso repetir N vezes aquele experimento. Tá? Então, se ela pudesse comprar 1000 pacotes e contasse os 1000, não precisa fazer, tá, Thaís? Só para não te instigar aí. E vai contar e vai verificar. Então, a partir dessa contagem, certamente ela vai tecer algumas teorias. Teorias que a gente não fez porque a gente não fez o experimento. E se a gente propusesse fazer um experimento de confirmação, vou experimentar também o que a Thaís fez. Vou comprar 1000 pacotes médios de M&M. E vamos ver se eu conto e enxergo tudo que ela enxergou lá. Pode ser que eu enxergue outra coisa e também posso criar uma nova teoria, refutando ou não aquela teoria, aquela primeira teoria. Discordando dela ou não, ou reforçando. Tá? Então, tem várias questões no método da ciência positivista, mas a questão aqui é como vocês estão fazendo experimento. Tá? Olha, apesar dela fazer uma coisa parecida com o que o William fez, o experimento dela foi diferente. Thaís, como você fez para anotar as cores do seu M&M? Eu anotei no bloco de notas do meu telefone. Bem parecido com o William também, né? Enquanto você contava, você anotava, era isso? Sim. Olha, Primeiro eu separei por cores, depois eu contei individualmente cada cor. Tá vendo, pessoal? São estratégias da operacionalidade do experimento que pode trazer uma rotina completamente diferente, que vai impactar na compreensão do experimento. Isso o positivismo não ensina a gente. Tá? O positivismo diz que o observador ele é distante do objeto a ponto de ser neutro e o experimento não dizer nada para ele, a não ser aquilo que ele consiga observar. Não tem uma relação de volta do objeto para o observador. Sempre uma percepção a partir do observador. E eu digo para vocês que a escolha do método pode influenciar o resultado. Isso já é uma dica minha, tá? Inclusive o William aí, que está como orientando o meu semestre, né, William? A gente vai fazer o projeto juntos, TCC1. Isso. A gente já pode computar isso daí como uma orientação breve, tá? Então, dependendo da posição que a gente se encontra, o método que a gente utiliza também pode interferir na nossa percepção sobre o resultado.
Se a gente for falar isso, por exemplo, para alguém das ciências duras, os caras vão querer matar a gente e dizer que isso não é possível. Isso é um erro, isso é um bias, é um enviesamento da pesquisa. Mas nós estamos dentro das escolhas dos métodos e o que os métodos dizem para a gente. A gente precisa saber que isso é um tipo de constrangimento do conhecimento que a gente, como eu falei mais cedo, precisa saber navegar por dentro desse limite. Então, a Thaís lá, por exemplo, separou por cores. Não sei se o William fez isso. Fizeste isso também, William? Separou por cores, para depois contar? Sim, separei por cores. Legal, separou por cores para poder contar. Alguém que já jogou aquele jogo de pega-vareta? Cara, eu sou velho. Sim, já joguei, ganhei nas Eu joguei conferão. também. Amo. Pois é, né, galera? Tá vendo só? Uno, né? Uno também, né? Para ficar mais moderno, né? O meu é organizado por cores. Pois é. Não pode organizar por cores o Uno. Fica mais difícil. Não, quando tu vai guardar. Depois. Pois é, mais Quando tu difícil vai de olhar guardar. depois. O meu é por Não, numeração. O único jogo que eu jogo por cor, assim, que é só uma cor, é paciência. A Aline falando aí que ela separa, acho que ela separa por cor e por número. Aí já revela um pouquinho daquele perfil do toque que eu falei para vocês também, né? Transtorno obsessivo compulsivo, igual a minha filha, organizando os pratos na ordem decrescente. Então, pessoal, como a gente faz a coisa, né? Se eu escolho primeiro separar por cores para depois contar, isso pode impactar. Por exemplo, ao passo que um carro, a contagem de carro, eu não posso fazer isso. Eu vou contando e separando os carros à medida que eles vão passando, né? Então, posso, por exemplo, contar só carro vermelho? Posso. Carro vermelho, vermelho, azul, não conto azul, né? Passar verde, não conto. Passou outro vermelho. Posso fazer isso? Posso. Mas isso também vai impactar na rotina de contagem, isso também pode impactar no meu resultado. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Obrigado, Thaís. Depois da Thaís tem a Marilise, né? Marilise, é isso? Marilise Mello. Perfeito. Conta pra gente aí, como foi teu experimento, Marilise? O meu foi mais simples, até porque eu não moro na beirada da rua, eu moro em um apartamento, então não tinha como contar. Então eu aproveitei para levar o meu filho lá embaixo no estacionamento, para dar uma brincada. E aí, geralmente, meus vizinhos caminho. Sou muito chique, William, já te falei. Aí, enquanto eu estava lá com ele no estacionamento, geralmente os meus vizinhos ficam caminhando. Então, tinha um casal de manhã, que eu desço na parte da manhã e na parte da tarde. Aí eu fico um tempinho lá. Em 1 hora tinha um casal e à tarde tinha um senhor. Isso no sábado. Aí a minha contagem foi bem mais simples, porque eu não tinha como realmente contar de outra forma. E eu não anotei porque foram poucos. Não precisou anotar, né? É. Legal. Pessoal, vocês acham que o evento que a Marilise fez, contar pessoas caminhando, é um evento coletivo, passível de abordagem estatística? Ela diz que sim, tanto que ela fez o experimento. Vocês acham que sim? Faltou dizer que eram 2 mulheres. Eu disse que sim. Sim. Sim, né? Sim. Dependendo da quantidade de contagem que ela fizer, né, professor? Se ela contar mais de uma vez, no caso em horário diferente ou em dia diferente. Olha, Eric, ela não precisa contar mais de uma vez, que ela precisa ter um evento repetido. Por exemplo, se ela desce e só encontra uma pessoa, ela não pode dizer que aquilo é um evento coletivo, né? Se ela desce num horário, se encontrou uma pessoa, ela pode descer 10 vezes, só contar uma pessoa, ela pode dizer que aquilo não é um evento coletivo, tá? Já que ela tem um evento que se repete, aí como tu falaste bem, Eric, mais de uma vez, então já posso tratar aquilo como um evento coletivo. Ah, foi pouquíssimas pessoas a ponto de não precisar anotar, porque ela pode lembrar disso. Tudo bem, pode fazer, né? Ele fica pobre no sentido da contagem, né? Tanto é que eu falei para vocês, qual é o ganho que a estatística traz para o método quantitativo e para o paradigma positivista de fazer ciência? A amplitude, né? Então, quanto mais contagem você tiver, maior a tua amplitude, tá? E não vai te dar nunca uma profundidade. Por exemplo, ela teria condições, a Marilise, com o neném dela ali do lado, perguntar das pessoas: você sempre vem caminhar? Quando você vem caminhar, por que você vem caminhar? Ela pode fazer uma pergunta para essa pessoa, porque a frequência não é tão alta assim. Então ela pode ganhar em profundidade. Ela perde na amplitude, mas ela ganha na profundidade. Então, normalmente, quando a gente quer pesquisar profundidade, a gente não usa o método quantitativo. A gente usa o método qualitativo. Normalmente guiado por uma entrevista, por um questionário, né? Por alguma coisa que você pode dizer, uma descrição densa. Por exemplo, uma descrição densa, eu nem preciso que o fenômeno seja coletivo.
Eu posso fazer descrição densa de um item, né, de um evento específico. Né? Vamos supor lá, hoje nós temos um alinhamento de Júpiter, Saturno, Plutão, tudo junto, e não acontece nunca mais na vida. E aí eu posso descrever isso? Posso fazer descrição, mas não posso tratar de maneira estatística. Olha, no ano tal, quando a Lua passou na frente do Sol e projetou a sua sombra na Terra, nós tivemos isso por N vezes, aí a gente já tem uma estatística para isso, né? Porque é um evento coletivo. Então, mais uma vez, o exemplo que a Marilise trouxe é sim passível de contagem mais de uma vez, não porque ela conta mais de uma vez, tá, Eric? Mas porque ela conta mais de uma vez aquele evento, pessoas caminhando. Ele fica... Também, professor, Diga. poderia separar por faixa etária, né? Já que, por idade, né? Já que não eram as mesmas pessoas, eu acredito de idades diferentes, hein, Mari? Poderia fazer. Sim. Mas muito provavelmente ela não tem toque, entendeu? Não tenho mesmo, nem um pouquinho. Então eu tenho. Eu vejo assim, né, professor, como você falou da questão do questionar essas coisas, a gente poderia aplicar muito a questão das pessoas circulando em plena pandemia, o momento que a gente vive hoje, né? Pois é, por exemplo, essa determinada situação. Seria uma boa reflexão, por exemplo. O trabalho da Stephanie foi nesse estilo. Eu não vi o trabalho da Stephanie. Aqui os vizinhos não descem muito, professor. É porque ela teve que voltar para o trabalho, professor, mas o dela foi das pessoas que caminhavam lá na Praça Floriano Peixoto. Quantas pessoas caminhavam com máscara, quantas pessoas caminhavam sem máscara em plena pandemia. Foi esse o trabalho dela, né? O trabalho dessa disciplina? Sim, esse trabalho que o senhor passou para a gente. Foi, Muito professor, legal. meu trabalho dessa disciplina. Eu explico para o senhor já, tá bom? Tô trocando. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Marilise, por ter trazido um exemplo também diferente para a gente, tá? A Pamela também falou. Fala aí para a gente, Pamela. Fez o trabalhinho, conta aí para a gente como foi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Assim, eu fiz assim, eu trabalho o dia todinho, então eu tirei meia hora. Eu trabalho no Ernesto Borges, então passa muito carro. Então eu determinei um horário de 10 horas até 10h30. Meia hora passaram 162 carros. Caramba, um bocado, né? Você conseguiu contar tudo? Perdeu alguma conta? Não, eu determinei meia hora, perdi algumas assim, mas é porque eu defini por cores. Entendi. As cores que não estavam definidas, ela se passou eu e não coloquei, contou. Sim, porque assim, eu defini, eu primeiro fiz uma tabela, eu coloquei um em cada, tipo, o número 1, aí o carro que passava, eu já colocava só a cor dele. Uhum. Aí foram 64 carros brancos, 28 pretos, 44 prata, 23 vermelhos e 3 azuis. Olha, ela organizou por ordem decrescente, vocês perceberam? Não foi isso, Pamela? Sim, foi. A gente vai ver que tem uma etapa que é a apresentação dos dados. Nessa etapa de apresentação dos dados, a gente trata as categorias. E ela fez isso, colocou da maior para o menor. Tá? E, Pamela, obrigado aí pela tua contagem, porque ela traz uma novidade para a gente, né? Que é a escolha do horário. Tá? Pode ser que eu escolho fazer, por exemplo, falou Ernesto Borges, né? Muito provavelmente, se eu escolher fazer na Ernesto Borges, meia-noite vai passar pouquíssimo carro. Sim, e pela manhã passa muito, foi justamente por isso que eu coloquei 30 minutos só. Na verdade, de começo ia ser 1 hora, só que eu vi que eu não ia dar conta, porque eram muitos carros. Aí eu determinei meia hora só. Aí por cores. Legal, e que foi legal também, você preparou um método anterior, já colocando a sequência que eles passam. Por exemplo, hoje, a gente consegue perguntar para ela lá, para a Pamela, qual foi o quarto carro que passou? Qual a cor do quarto carro? Normalmente a gente não tem essa resposta para dar, porque a gente não controla dessa maneira que ela se propõe. Qual um limitador do método que ela colocou? Enquanto ela está escrevendo um carro, o outro está passando. Né? Então, o que pode aprimorar, melhorar, Pamela, por exemplo? Você abreviar as cores, né? AZ para azul, AM para amarelo. Sim, foi assim que eu fiz. No começo eu estava escrevendo, só que aí eu estava olhando aí, fui só marcando, colocava inicial. Legal, olha, o que ela falou também é muito importante. No começo ela estava escrevendo e depois ela mudou o método e passou a anotar somente as iniciais.
Agora, cuidado que as iniciais, por exemplo, de azul e amarelo são as mesmas, né? Se for só a primeira palavra, você pode confundir. Isso. Então, pessoal, isso é muito importante para a gente entender o método, como as coisas são escolhidas para fazer. Não existe só uma forma de fazer. É isso que eu quero mostrar aqui com o relato de vocês. Esse relato, ele não vai ficar só por aqui. A gente vai continuar avançando nesse nosso projeto que a gente já começou, tá? Professor, já contei carro, agora posso comprar MM? Pode, vai ficar à vontade, só que você vai começar de novo. Em vez de você aprimorar o método, você vai começar um novo método, com um novo experimento, com uma nova análise, com um novo objeto, tá? Então, a minha sugestão é vocês fazerem isso na próxima aula síncrona com um método aprimorado. Gostei da ideia da Pamela, vou adotar a ideia da Pamela, não vou dizer qual é melhor, qual é pior, tá? Quero que vocês escolham, e no momento da semana que vem, na nossa aula síncrona, vocês vão dizer o que melhorou no projeto de vocês, o que melhorou no experimento, melhor dizendo, né? E por que melhorou. Mas ainda tem gente para ouvir agora também. Obrigado, Pamela. Quero ouvir o Maurício Cardoso. Também fez o experimento. Conta pra gente como foi, Maurício. Boa tarde, professor. Boa tarde. O meu experimento, eu fiz basicamente igual o William. Inclusive, eu usei o mesmo material que ele, que foi amendoim confeitado. Uhum. Ó, esse foi o que eu usei. Tá? Só o exemplo aqui de cada cor. Aí a primeira coisa que eu fiz foi conferir o total, né? Aí o total deu 65 amendoins, né? Eu usei um pacote de 100 gramas para fazer. Aí depois eu conferi quantas cores diferentes tinham, né? Deu 8, tá aqui. Aí depois eu fui conferir quantas cores tinha, quantos amendoins tinham de cada cor, né? Aí, essa aqui foi a cor que o William, né, colocou como desconhecida. Eu pesquisei, né? E essa aqui, essa aqui, ó. Eu pesquisei e ela é púrpura, né? Só que a cor púrpura, ela tem vários tons e também ela não tem uma definição específica, né? Ela pode ser roxa, lilás, violeta. Eu coloquei como lilás, né? E essa outra aqui, né? Eu coloquei roxa. Né? Aí tá aqui, ó, o meu esboço, tá aqui só o esboço que eu fiz, né? Aí o resultado foi azul deu 6, amarelo 5, aí o lilás 10, laranja 9, verde 9, branco 7, aí a roxo 9 e rosa 9. Rosa 10, desculpa. Basicamente isso que eu fiz. E púrpura, quantos? Púrpura... eu coloquei como essa aqui, né? Lilás. Colocou como rosa. 10. E a outra aqui também. E essa aqui, roxa, 9. Legal. Cara, muito bom. Maurício, sim, são detalhes que vêm por cada um, né? Por exemplo, o experimento do Maurício, né? Ele foi pesquisar qual a cor, né? Ele olhou para uma cor e falou assim, eu não conheço essa cor. Né? Às vezes, tem uma abordagem que a gente chama Grounding Theory, né? A teoria fundamentada. A teoria fundamentada, ela não é muito bem-vinda para a estatística. A teoria fundamentada ela é muito bem-vinda para a sociologia, né? Para o relativismo. Quando você já sai com alguma teoria para fazer a pesquisa, enquanto você encontra o seu sujeito de pesquisa, o seu objeto de avaliação, ele te diz uma coisa que você não está preparado ainda, que foi o caso. Né? Encontrou uma cor que eu não sei classificar. Né? Qual foi a resposta metodológica do William? Colocou como outras, ou então desconhecido. Né? O que o Maurício fez? Fez uma pesquisa para saber que cor era aquela para ele fazer a classificação. Essa necessária paralisação para iluminar o quesito próprio da pesquisa chama teoria fundamentada. Você tem teoria, você começa a fazer o experimento, esse experimento pode sofrer alguma alteração. Por exemplo, se fosse a colega que contou os carros na Ernestina Borges, muito dificilmente ela colocaria a cor púrpura, né, na lista de contagem dela. Né? Ele ia fazer uma classificação como essa. Né? Vamos lá, se eu poderia... Vou sugerir uma coisa que eu não queria fazer, né? Mas para não perder o fio da meada aqui, poderia fazer uma lista de cores e colocando a contagem do lado. 1, 2, 3, 4, 5, pauzinho, né? Contagem de pauzinho, que é mais rápido de contar. Então, eu poderia fazer essa contagem. E nessas listas, eu poderia colocar a cor púrpura. Muito dificilmente eu colocaria a cor púrpura para um carro. Né? Poderia colocar até outras. Eu fiz isso. Você fez isso? Quem fez? Sim, eu fiz. Eu também fiz isso. Legal, a Glenda e a Tainara fizeram uma lista de... Professor? Isso, oi. Se for avaliar, né, dentro desse experimento do amendoim, cai outro experimento. Digamos assim, ele comprou um pacote, eu comprei um pacote. Dessas duas pessoas avaliaram as cores e as duas detectaram uma cor desconhecida. E, por sinal, foi a mesma. Então, seria um outro tipo de experimento.
Muito bom. É uma observação específica para comparação entre experimentos, né? Ele comprou um pacote diferente do teu, veio com mais do que o teu, né? Então, pode fazer um gráfico, por exemplo, para apresentar esse resultado da pesquisa, para dizer, olha, tantos por cento foram de tal cor, tantos por cento, depois comparar com o William está pesquisando, né? Então, vocês não precisam mudar o método de vocês, né? Olha, apareceu um quesito para o William que é bem relevante, que é o peso. Ele queria conferir o peso. Já que estava conferindo um monte de coisa, ele queria saber se o que estava no pacote realmente era 70 gramas. O do Maurício já foi 100 gramas, né? Se ele se predispor também a pesar... Agora, cuidado, que tem um controle de qualidade no amendoim que depende da questão natural, né? Você não faz o amendoim, você colhe o amendoim, né? Então, a natureza cria os tamanhos dos amendoins. E a gente vai lá e coloca de confeito, enche de confeito, né? De doce, de açúcar cristalizado, a pessoa ficou até com diabetes só de olhar, né? Deu olho diabético, não foi nem olho gordo. Então, esse tipo de análise também a gente pode fazer agora com cuidado, né? Para não forçar uma comparação necessária, porque está escrito 70 gramas, né? Evidentemente, alguns vai ter um pouquinho mais de peso, em outros um pouquinho menos de peso, por conta da variação natural do grão do amendoim, tá? Do tamanho do amendoim. A auxiliadora está ali também agora. Eu estou lendo o pessoal que está com a mãozinha levantada na sequência, tá, pessoal? Vai lá, auxiliadora, conta um pouquinho para a gente. Professor, eu fiz aqui da minha rua, não sei se vai dar certo. A minha rua é uma rua pequena, então ela só entra e tem que sair pelo mesmo lugar. Na rua tem 13 casas, aí 7 de um lado, 7 do outro, mas aí eu fiz a contagem dos carros que tem por residência, aí separei por cores. Aí separei assim, lado A, né, que é o lado esquerdo, lado B, o lado direito, entrando na rua. Então, do lado A tem 7 casas e são 10 carros do lado A. Aí 3 prata, 4 brancos, preto tem 1, cinza tem 1 e vermelho 1. Isso do lado A. Aí do lado B tem 6 residências, né? 6 casas. Aí tem 1 carro vermelho, 2 prata, 1 branco. Não, errei. Deixa a contagem total, né? Tem 5 carros prata, né? O total deu 9. 5 prata, 2 brancos e 2 vermelhos no lado B. Aí eu não fui separar por porta, nem coloquei assim, tal residência tem tantos carros. Eu fiz lado A e lado B. Aí eu fiz o MM também, só que assim, eu achei pobre, né? O MM, eu digo, peraí, vou fazer da rua também. Aí o MM eu comprei o pacote de 148 gramas, aí o total de 77 MMs, né, que é o de chocolate com amendoim, aí tinha vermelho 30, marrom tinha 6, o amarelo 6, azul 10, verde 18, laranja 7. Aí o total 77. Muito mais vermelho, né? Vermelho tinha 30. Pois é. Assim, obrigado, auxiliadora, que você contou a história do MM, ficou parecida com a dos meninos, né? Provavelmente você também contou, depois separou por cores e contou a cores. Foi isso que você fez? Isso. Assim, é natural, né, da gente fazer isso, né? Pode ter gente que pode propor diferente, né? Tirar um por um lá de dentro e vai registrando como se estivesse passando o carro, né? Como se estivesse saindo por surpresa de lá de dentro do pacote cada um. Né? Pode ser, e também é válido. Né? Não, sou apressada, eu derramei todos num prato e fui separar por cores. Cuidado, poderia ter derramado tudo para fora do prato. E então, depois o que eu fiz? Comi todos. Como eu digo para uma amiga minha, nem convida. Pois é uma delícia com amendoim. Mas olha, a tua contagem de carros estacionados também é muito boa. É diferente, é uma proposta diferente do que a gente colocou. Né? Você não precisa esperar um fluxo. Você foi fazendo a contagem enquanto os carros estavam estáticos, estacionados.
Né? Então, o movimento foi do pesquisador e não do evento. Entende? Então, isso também é importante para a gente entender que há uma limitação, por exemplo. Bom, você consegue contar a rua inteira? Vamos supor que a sua rua seja longa, né? Para você contar a rua inteira, você vai precisar fazer uma sessão inteira, depois fazer outra sessão, talvez fatiar, separar a rotina de trabalho. Então, veja, imagine o que é fazer a contagem, por exemplo, do censo, né, do IBGE. O que é o censo, pessoal? O censo conta a população total, né? Quando o censo conta a população total, ele precisa passar em cada domicílio, em cada lugar, né? Precisa falar com todo mundo, até pessoas que não têm domicílio. As pessoas que moradores de rua, por exemplo, pessoas em situação de rua, também precisam ser ouvidas pelo censo, porque elas compõem a população. Quando fala população, não é só o povo, tá? Não é só gente. Então, por exemplo, quantos amendoins tinha auxiliadora no teu? 77. 77. Então, a população da auxiliadora era 77. A população da auxiliadora lá era 77, que continha dentro daquele pacote. Dentro dessa população, ela fez uma separação por cores. A maior parte da composição daquela população era de vermelhos, MMs vermelhos. Tinha 30 MMs vermelhos e 77 MMs possíveis. Então, ela pode fazer uma amostra com isso. Pessoal, poxa, eu comprei um pacotão aqui, estou imaginando um pacote grandão agora de MM. Cara, eu não consigo contar tudo, é muita coisa, vai dar muito trabalho, não cabe num prato. Né? Vamos lá, que seja uma panela uma cheia. O pessoal já catou, que hoje a gente, pelo menos eu não faço mais, nunca mais vi gente fazendo catar feijão, né? Mas eu não gostava quando a mãe colocava para catar feijão, então quando a mãe ia catar feijão, pois é, que agora compra aquele feijão tipo, não sei das quantas, que já vem quase não quebrado. Né? Aí você coloca lá e vai catando feijão, tirando mas feijão. Tem que limpar. Não, professor. Não tem como fazer feijão sem catar, professor. Eu não faço feijão, mas a minha esposa faz e ela é safra. Sabe o que ela faz? Ela põe na água, o que boia tá ruim. Mas a pedra não boia. Mas aí também ela não vai cozinhar pedra. Mas aí quebra o dente. Quem pega essa pedra. A Gabriela ia falar alguma coisa também. Mas sim, imagine que seja uma panelada daquela, em vez de ser de feijão para te catar, demora, não demora catar feijão? Você tem que fazer isso enquanto faz outra coisa, né? Conversa, assiste TV, ou ouve alguma coisa. Você não está só catando feijão. Catar feijão tá no automático. Como é, Rodrigo? Não, eu tô dizendo que é mó chato catar feijão. Pois então, imagina assim, um panelão também de MM para você conferir as cores. Pois é. Vocês estão reclamando do feijão, a vovó botar para catar arroz? A mamãe botava para catar açúcar. Pois sim, pessoal. O que a gente acaba fazendo num experimento como esse, que é muito volumoso, que a gente não tem condições de alcançar a totalidade da população, ou a população total, né? A gente escolhe um recorte, a gente faz uma amostra, tá? E tem técnicas para que essa amostra seja representativa. Tá? Falando em população, povo, pessoas, a gente consegue constituir isso facilmente. Mais à frente eu vou passar para vocês. Mas só precisa hoje fechar bem esse raciocínio. Eu posso, dentro de um fenômeno que eu estou contando, ou dentro de um fenômeno que eu estou fazendo uma análise estatística, considerar os elementos totais como o universo total, como minha população total, e se eu não consigo alcançar essa contagem total, eu recorto. E esse recorte, essa parte que eu vou contar, ela passa a ser minha amostra. Uma auxiliadora poderia olhar assim para uma panela de 5 litros, né? Aquelas médias de pressão, né? E cheia de MM. Imagina aí, auxiliadora, tu já gostou do pacote, né? Imagina uma panela inteira, de barriga. Nossa, não ia prestar. Então, imagina, não, eu não vou contar tudo, vou contar somente a metade. Aí ela separa essa metade. A amostra da auxiliadora vai ser a metade. Uma conta fácil para a gente generalizar isso seria o quê? Bom, se eu contei agora, em vez de contar 30, eu contei, vamos lá, 300 MM vermelhinho, então eu posso presumir que naquela panela inteira tinha 600, já que eu contei somente a metade. Então, esse exercício da amostra para a população, para a totalidade da população, ele é essencial para que a gente faça, e por isso a gente calcula desvio padrão, aceitabilidade dos dados. Então, tem uma série de cálculos matemáticos que a gente pode associar ao nosso experimento para falar quão exata é aquela amostra. Tá? Se a gente consegue estratificar a amostra
e essa estratificação equivale a uma estratificação medida da população, show de bola. Por exemplo, eu faço pesquisa, faz anos que eu não faço. A última vez que eu fiz foi em 2014, pesquisa eleitoral. Normalmente, quando a gente vai fazer uma pesquisa eleitoral, a gente precisa estratificar a nossa amostra. A gente não vai pegar aleatoriamente as pessoas e perguntar em quem elas votam, né, ou em quem elas não votam. A gente vai perguntar para pessoas que representam a população, né, que representam a população total. Por exemplo, se eu tenho uma suposição, tá? 60-40, 60% de mulheres e 40% de homens numa população, na hora que eu constituir minha amostra, eu também tenho que ter na minha amostra 50% de mulheres e 40% de homens. Assim, eu vou aumentando a minha representatividade da amostra, ou representatividade amostral, tá? Então, nessa circunstância, eu vou melhorando a qualidade da amostra. Então, as teorias que eu traçar em relação à amostra têm mais chance de serem aprovadas ou aceitas para o grupo total ou para a população, tá? Então, pessoal, eu estou inserindo aqui para vocês já a coisa que está lá na apostila. Vocês conseguem acessar, eu vou colocar de novo, já está lá para cima, para o pessoal não se perder, né? O link da Mandei no grupo do WhatsApp já lá. Ah, deu certo o link então, né? Vocês chegaram a clicar? Só copiou o link lá, tu baixou e mandou a apostila? Como foi que fez? Só para eu confirmar com vocês que o link está funcionando legal. Eu acabei de mandar aí de novo, tá? Tá funcionando sim, professor. Conseguiu Ele enviou lá e eu cliquei. Aí tá funcionando. Show de bola. Eu tenho 63 links, eu acho que funcionou, né? De 39, 63. Tá funcionando o link, então. Deixa eu voltar aqui. Professor, uma pergunta. Essa apostila é a mesma da passada lá? Qual passada? Da aula passada? É porque eu não tava. É que eu tô chegando agora e... Da aula passada que o senhor passou. Na aula passada, eu não lembro, eu acho que eu não passei a apostila. Eu passei só agora. No semestre passado teve uma apostila, mas eu acho que não é a mesma. Não foi na aula de matemática, pessoal? Vocês não estão confundindo? Não sei, porque eu tô chegando agora, então eu não sei. Eu acho que foi matemática financeira, professor. Na matemática financeira eu coloquei a apostila lá no sábado, na última aula no sábado. Sim, que o senhor falou que a gente ia usar só a primeira parte dela, se eu não me engano. Isso, da apostila de matemática financeira, tá, galera? Matemática financeira, professor. Isso, nessa então daí não é a mesma, não. Isso, nessa aqui eu não fiz o recorte pra gente, tá? Eu vou mostrar ela na aula que vem, só queria saber se ela tá funcionando, o link bonitinho, então tá funcionando. Você já tem a apostila na mão. Com essa apostila na mão, vocês vão ter condições de verificar algumas coisas que a gente já falou. Hoje eu vou anotar o nome dessas coisas aqui para vocês no chat, tá? Missing Data. Alguém imagina aí o que foi o Missing Data aí, dados perdidos? Isso, eu sei que é missão. Não é missão. Missing Data são dados perdidos, né? Missing Data acontece no experimento da colega que fez a contagem na Ernestina Borges. Quando ela falou que quando ela estava anotando um carro, o outro passou, ela não conseguiu anotar a cor daquele carro, ela perdeu aquele dado, ela não contou. Não é que aquele dado não exista, ela não conseguiu conferir aquele dado, ela não registrou aquele dado. Então a gente calcula ele como Missing Data, dados perdidos. Dependendo da metodologia, a gente absorve Missing Data, a gente absorve dados perdidos. São impossíveis de contar todos, tá? Mas dependendo da metodologia, você absorve todos os dados. Você tem algum outro tipo de prejuízo, por exemplo, no tempo, ou então na equipe, ou então no custo, né, que você precisa ter muita gente, isso vai aumentando os custos da pesquisa, mas você tem menos dados perdidos, tá? Então, Missing Data está ali também. É diferente de dados desconhecidos. Alguém sabe onde a gente fala em dados desconhecidos? Tipo, dados desconhecidos seria igual o negócio minha, não consegui descobrir a cor de quem era, do que era. É um dado que a pessoa coletou, mas não conseguiu identificar, no caso. Perfeito, ele até coletou, registrou, mas ele não sabe identificar. São dados desconhecidos.
Tá? Deu para entender? Sim, sim. Sim, professor. Só um momentinho, pessoal. Então, falamos de missing data, não usamos esse termo, a gente discutiu sobre eles, tá? A gente só está dando nome aos bois agora. Dados desconhecidos, que são as cores que a gente não consegue identificar, registra, verifica que tem alguma coisa ali, mas você não sabe explicar o que é aquilo, você não consegue classificar no perfil que você escolheu para o seu parâmetro de categoria, tá? Então, pode ser que aconteça? Sim, pode ser. Por exemplo, nos gastos, você lista uma série de gastos e aparece um gasto que não combina em nenhuma daquelas categorias. Você registra e ele classifica como outros, por exemplo. Ele é um dado desconhecido. Você registrou, mas você não conhece aquele dado. Então, quando eu for fazer análise financeira daquela empresa, por exemplo, eu olho, eu sei que tem outros ali, mas eu não sei de que se trata aqueles outros. Eu sei quanto eu gastei em outros, mas não sei como que eu gastei aqueles outros. Em quê? Tá? Dados desconhecidos. Missing data. A gente falou também de população. População e amostra. Etapas. Método estatístico. Essas etapas do método estatístico vão ser a próxima, daqui a 2 semanas, tá? Na terceira semana a gente vai falar sobre ela. Porque a gente está melhorando o nosso método estatístico, a gente está utilizando o método estatístico, a gente está dando corpo para ele. Muito melhor do que eu chegar aqui e falar para vocês, olha, faça um experimento assim, usem esse formulário, né? Façam dessa forma. Vocês estão criando a experiência de vocês, o experimento de vocês, e a gente está vendo quais os limites de cada um, tá? Não vamos dar conta de ouvir todo mundo, a gente já avançou um bocado no horário, a gente deveria ter começado um pouco mais cedo, né? Falha minha também. Mas eu já... Mas calma, Rodrigo, cadê? Deixa eu só procurar aqui a tua mãozinha levantada. Tá aqui o Rodrigo. Poxa, professor, até planinho eu fiz. 1, 2, 3. Eu fiz um print da lista de mãozinhas levantadas, tá? Na próxima, eu acho que eu levantei, professor, e a minha vez foi passada, porque o senhor falou meu nome, mas não me deu a oportunidade de falar. Eu acho que é porque eu coloquei a mão e depois eu tirei. Eu não sabia que tinha que ficar pressionada. Entendi, realmente, ficou até lá no rabo da fila. Ficou como antepenúltima lá na fila. Aí eu fui lá para o final da fila. Agora eu vou comer a minha pesquisa. Assim, olha assim, não tô dando preferência para a Audrey, mas o que ela fez? Ela ligou a câmera desde o início, ela não desligou. Eu quero ouvir a Audrey. Conta um pouquinho para a gente aí, Audrey. Bom, professor, eu tirei foto, mas eu acho que eu não vou conseguir passar, porque eu sou meio leiga nesse negócio ainda do aplicativo. Então, eu vou virar minha câmera para mostrar, tá? Ok, tudo bem. Tá valendo. Vou virar. Tá aqui. Eu fiz 2 contagens. Eu usei 2 grupos. Eu usei os pompons da minha filha. Eu fiz a contagem, separei primeiro tudo por cor. Só que dentro desse pacote que me chamou a atenção que vieram 2 com defeitos. Um grupo amarelo veio com defeito e no grupo verde também veio um com defeito, tá? Eu fiz a contagem, eu fiz o registro, depois que eu separei. E o outro grupo, que é das jujubas, tá? Aqui não houve defeituosos, estão perfeitos. É porque defeituosos a gente come. Eu já tinha começado a comer, tanto que no grupo roxo só tem um, tá? Porque eu já tinha comido outro. E aqui estão os dados das jujubas, vieram 22 unidades, e dos pompons tem 35 unidades. E o que me chamou a atenção foi o fato de terem vindo esses defeituosos. Vieram com defeitos, tá? E a contagem eu separei da seguinte forma. Eu primeiro separei por cor, né? Me preocupou a questão do toque, mas eu separei por cor e depois foi que eu fui separando por grupos. A quantidade não deu para ver ali, mas eu fiz de ordem crescente, do menor para o maior. Só que quando foi na dos pompons, eu não tinha observado, então no final da contagem
eram 6 lilás, aí ia para os rosas, só que aí eu não vi que tinham 10 verdes. Então, houve uma falha, quebrou aí na hora do meu registro. Tá? Obrigada. Perfeito, Audrey. Muito obrigado pelo teu exemplo. O pessoal está até brincando ali no chat, né? Não sei. De fato, o pessoal está brincando ali, mas tu não leu, né? É tipo assim, cientista comendo o próprio projeto, show de bola. O Vinícius falou. Então, aquela interação, né? Observador e objeto foi pro saco, literalmente, né? Você comeu. Mas, assim, muito bom. Miss Data aí, né? Você perdeu esse dado, você comeu ele. Mas é muito legal, olha, ela conseguiu perceber uma falha na própria contagem dela. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que o método científico, quanto mais transparente ele é, mais conhecido e mais reconhecido ele é, mais reconhecidos são os teus estudos. Tá? Às vezes eu vou criar uma metodologia assim, ou então usar uma metodologia que não circula muito bem dentro da minha faculdade, da minha universidade. Você precisa ser transparente contra esse método. Tá? Principalmente aqui, pessoal das sociais aplicadas, né? Administração, economia, arquitetura, né? Namora muito com o método quantitativo, mas ele está olhando para fenômenos sociais. Né? E é muito difícil a gente quantificar sempre o fenômeno social. Então é muito importante a gente enxergar essa limitação e permitir que a gente faça adaptações no projeto, adaptações na metodologia, só que essas adaptações precisam ser reveladas, mostradas, evidenciadas. Então, quando você fala, você fez uma contagem, você percebeu que houve um tipo de falha, você foi induzida, por exemplo, aquela falha, uma sugestão, porque as cores são muito parecidas entre si. Né? Então, se você vai classificar muitos dados, acaba se classificando muito perto um do outro. Né? Então, pode ser ocasionado uma falha, um erro mecânico, um erro de contagem. Você relata esse erro e relata que há dificuldade de fazer, por exemplo, a categorização de determinadas variáveis. Nessa circunstância, olhando para o fenômeno e para o relato do fenômeno, que está propondo esse método quantitativo, é importante que a gente relate também a dificuldade do pesquisador. Tá? Então, é uma associação aí de dois métodos diferentes, do qualitativo e do quantitativo. Isso não são métodos mistos, tá? Métodos mistos é quando a gente faz quali e quanti, qualitativo e quantitativo com o mesmo objeto. Tá? É possível? É possível. Quando eu agrego a uma amplitude reduzida, ou seja, não tenho um número de eventos muito numerosos, muito frequentes, eu consigo contá-los, faço uma abordagem quantitativa, mas eu quero entregar profundidade para a amostra. Aí eu retiro uma amostra, vejo qual é a representatividade dessa amostra e caio na profundidade. Então, dá para fazer métodos mistos, aí é quali-quanti que a gente chama, né? Qualitativos e quantitativos. Aqui a gente está fazendo somente o quantitativo, então a gente não está falando de métodos mistos. Ainda assim, eu consigo entender a prevalência da transparência do pesquisador. O pesquisador precisa ser transparente quanto ao método, quanto aos limites do método, quanto às dificuldades do método, e isso pode trazer mais validação quanto àquele teu experimento. Tá? Lembrando que, dependendo de onde você está escrevendo, para quem você está escrevendo, que tipo de objeto você está pesquisando, já tem método pré-estabelecido, validado, né, em revistas científicas, que você não precisa mais bater cabeça, só precisa aplicar o método. Eu estou orientando a minha irmã para fazer o mestrado, a inscrição no mestrado dela, na UniFap, e eu fiquei muito feliz porque a gente bateu num método desse que a orientadora dela usa. Se show de bola, tu não vai precisar bater cabeça com um método, só vai olhar o método que ela já usa e aplicar para um objeto que ela não aplicou ainda. Tem toda a chance do teu projeto ser muito bem validado por ela, porque ela já conhece esse método. Né? Então, quando a gente está falando das ciências duras, da ciência da natureza, da biologia, da física, da medicina, que é a própria biologia, da química, da matemática, a gente está olhando para essas ciências que não recebem muita... estão dentro desse paradigma positivista, que, de fato, o método quantitativo cai como uma luva para eles. Né? Replicabilidade do evento, você consegue manusear o evento, replicar ele N vezes, né? Controlar as variáveis. Então, você consegue fazer isso no laboratório? Legal, esse método cabe como uma luva para você, então vai aplicar esse método num objeto diferente. Não é o caso das ciências sociais, das sociais aplicadas, das humanidades. Tá? Esse método já não cai como uma luva, é um método de reforço de discurso, mas ele já precisa ser todo ambientado, justificado e ainda mais transparente do que nunca. Beleza, pessoal?
Eu bati a foto aqui de um aluno bebê também, depois eu posto para vocês lá. Colocaram um bebezinho aqui, né? Não lembro quem foi, acho que foi a Stephanie, né? Professor, Oi, diga lá. os que não apresentaram os que não apresentaram nessa aula, eu vou apresentar semana que vem, na outra aula. Isso, Rodrigo. Isso que eu ia falar. Obrigado por ter voltado aí. Eu fiz o print da lista de vocês aqui, né? Quem estava com a mãozinha levantada, e aí já sai a Audrey daí da fila. Que ela Professor, falou. eu tirei a Professor. minha mãozinha, mas eu fiz. Tudo bem, Gabriela, sem problema. Eu tenho chance de fala na próxima aula, tá? Uhum. Viu? O Rodrigo quer falar também. Tô Professor, alguém mandar no chat aí quem vai querer apresentar na próxima aula. Desculpa, Lucas, eu não entendi. A Alessandra, ela teve que levar o pai para fazer exame, né? Ela não está participando da aula. Tudo bem, obrigado por avisar. Ok, obrigado, Lucas. O Bruno, né? O Bruno quer falar alguma coisa? Diga aí, Bruno. Não, eu estava falando do senhor, quem vai apresentar na próxima aula, né? É porque no meu telefone não está aparecendo a opção de levantar a mão. Eu procurei, eu mandei mensagem no chat aí. Tá, Bruno, você já está na lista, então, da próxima aula. Só me lembra, tá? Quando a gente começar, tá bom? Bruno Henrique. Na próxima aula a gente vai fazer o seguinte. A gente não vai trazer esse trabalho, mesmo quem não apresentou, tá? Por exemplo, a Audrey apresentou agora, ela não vai apresentar na próxima aula, mas ela também vai fazer isso que eu vou falar. E eu vou confiar que vai fazer, porque lá na frente a gente vai fechar o laço. A gente vai apertar, quando apertar, isso vai precisar aparecer, tá? Então eu preciso confiar em vocês e preciso que vocês façam. Eu acredito que a turma está com uma pegada legal, muita gente fez o trabalhinho, tá? Quem está vindo na primeira aula hoje, já pega essa orientação agora para a próxima aula, tá? O Bruno vai trazer, o José Vinícius vai fazer, vai falar, o Rodrigo vai falar. Sim, senhor. O Lucas vai falar também. Então essa galera todo dia vai trazer essas novidades. Eu printei aqui a lista das mãos levantadas, tá? O que vai fazer agora? Vocês vão melhorar o método de vocês com base nessa conversa que a gente já teve hoje. Né, os colegas que contaram carros, né, trouxeram algumas experiências da contagem de carros. Eu tenho outras para trazer, mas eu ainda não quero fechar as minhas experiências, tá? Prefiro que vocês falem de vocês mesmo, para depois eu fazer um fechamento com a minha, tá? Os colegas que... Eu contei um carro específico. Tá vendo? Ela vai trazer para a gente, não vai, Paula? Vai deixar cenas para o próximo... Na próxima aula, que dessa vez meu braço ficou cansado, de tanto que eu estava com a mão levantada. Desculpa. Então, os colegas que contaram MM, contaram Jujuba, já deram suas orientações, falaram das suas limitações, o pessoal comeu Jujuba enquanto estava contando, né? É difícil de segurar mesmo. Eu compartilho dessa mesma aflição, boca nervosa. Então, peguem a experiência dos colegas que já fizeram relato, tentem melhorar o método de vocês, e na apresentação do método a gente vai criar um rigor um pouco maior. Por quê? Vocês já estão aqui na aula, já ouviram os colegas falando das suas próprias experiências, a gente já está falando de Miss Data, já está falando de dados perdidos, né, que são Miss Datas, dados discrepantes, a gente não falou de dados discrepantes ainda, mas a gente vai falar na próxima aula, tá? Onde a gente conta uma coisa que evidentemente está errada porque passou do valor normal, né? Por exemplo, a auxiliadora falou que contou 30 vermelhos, a gente primeiro um monte desconfia. Ué, mas como assim num pacote de 100 e poucos, de 77 mm que a auxiliadora contou, 30, quase a metade, são só de uma cor. Não é sortido esse negócio? Né? E aí ela vai explicar, pessoal, era 30 mesmo, tem tanto de outra cor. Eu vou cor. comprar outro, professor, para fazer o teste. Aí é bom que eu como mais um pouquinho. Não, mas é assim mesmo, os vermelhos e os marrons são os que mais vêm, não sei porquê, tem 16 no pacote. O dela foi o vermelho. Tem 16, só vermelho. Pois é, no dela foi o vermelho. Né? O teu foi o marrom, né? Porque o teu é de chocolate, o dela é de amendoim, né? Não é isso? Isso, então, o meu é cobertura de chocolate com recheio de amendoim. Isso, ele é o próprio amendoim. Não, mas no meu, 52 foram 32 só vermelho e marrom. Só vermelho e marrom juntos, né? O dela ali, a metade foi só vermelho. É bem marcante isso, tá? Então, às vezes, isso aparece pra gente como um dado discrepante. Tá? Vai comparar aquele dado, e aquele dado ele é muito diferente dos outros dados. Então, dados discrepantes. Vou escrever aqui. Professor, eu apresentei, mas depois que eu apresentei, eu baixei a minha mãozinha que tava levantada, tá? Eu baixei a mão da galera. Tá acabando. Pode pegar, não tô usando. Vou só desligar aqui. Ó. Então, pessoal, tá ok? Professor? Oi. Ok. No caso, a gente tem que trazer a mesma experiência ou pode ser outro tipo de experiência?
Minha dica que eu dei ainda agora, quando fizeram essa pergunta, foi para manter o experimento. É manter. O experimento com o método melhorado. Professor, cansei dessa experiência, não quero. Você não está preso a ela, tá? Só que quando você fizer uma experiência diferente, você já vai colocar as lições metodológicas que a gente teve de hoje em aplicação, ok? Tá ok, é porque eu quero envolver a questão de questionário e tabelas gráficas. Assim, não aplica questionário ainda, tá? Vamos Não? pegar esses dados? Não, vamos aplicar, porque normalmente questionário você precisa de uma resposta, né? Então, para a gente não ter a necessidade de interagir para ter a resposta, vamos manter nos dados objetos. Quais são os dados objetos? Tá ok, tá ok. Tá? Os carros, os MMs, a xuxinha de cabelo, que a Audrey, eu não sugeri, mas ela adaptou, a jujuba, né? Então, são dados objetivos que você não vai precisar interagir com eles, tá? Só para a gente preservar realmente essa condição, tá? E aí a gente pode fazer uma adaptação depois para um questionário, né? Normalmente, quando a gente faz um uso estatístico, a gente não faz questionário, a gente faz um formulário, tá? De respostas sim ou não, respostas fechadas, pré-determinadas, que você já tem as categorias prévias, tá? E aí você dá um tratamento estatístico para ele. Normalmente, um questionário, ele é fluxo, é um misto entre o formulário e uma entrevista. Tá? É uma resposta aberta, no caso, Isso, né? você responde respostas abertas. Você pode quantificar essas respostas, tipo, 20 pessoas responderam nesse sentido e 40 responderam no outro sentido. Dá para fazer uma abordagem quantitativa também daí. Mas você também pode fazer uma abordagem do próprio questionário, com perguntas abertas, qualitativa. Tá? Então, como a gente não vai trabalhar com métodos qualitativos, né, a gente vai trabalhar com métodos quantitativos, dá um tempinho para essa interação, vamos tentar pegar os objetos mesmo para a gente avaliar. Beleza, William? Beleza. Entendi. William, lógico que eu estou falando da disciplina, né? A gente vai conversar sobre o seu projeto, não se preocupe. O Rodrigo ia falar alguma coisa? Falei, Rodrigo. Só falou beleza mesmo? Fechou? Não, só que eu entendi mesmo que você tinha falado. Show de bola. Eu escrevi chamada lá no chat. É hora da galerinha escrever presente. E quem não tiver mais dúvida já pode se retirando da sala. E quem tiver alguma dúvida pode ir perguntando. Presente. A galera é muito rápido para escrever presente. Adriano, tu não tá conseguindo acessar o chat, não? Tô, mas foi o microfone que é mais rápido. É que você é preguiça de escrever presente no chat, mano. Tu é doido, né? Toca uma música aí, Adriano. O Adriano faz um prelúdio, né? Hoje nem fez, né, Adriano? Já vai começar. Para fazer um prelúdio. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau, Kátia. Então, pessoal, fiquem à vontade, tá? Quem já estiver saindo. Professor, uma pergunta. O senhor estava falando de dados desconhecidos e dados apagados? Era isso, né? Não, dados desconhecidos. E dados? São dados perdidos. Dados perdidos. Tá, perdido, tá bom, tá bom. Mission, como é o nome, professor? Missing Data. Missing Data. Isso. Professor? Diga, Rodrigo. O senhor vai postar essa aula no YouTube, né? Vou postar no YouTube. Essa é a terceira aula, eu não postei nenhuma, tá? Vou fazer a postagem. Deixa eu colocar logo o YouTube para vocês aqui. Link do YouTube. Aí, assim que estiver disponível, vocês já vão conseguir monitorar ela lá. Eu vou postar as 3, tá? Vou sempre colocar o nome da aula, tudo com o numeral sequencial, tá? Aula 1, aula 2, aula 3 e a data. Pra gente não ficar perdido, tá bom? Não colocou ainda, né? Que Não, essas aulas eu não coloquei nenhuma lá. Só do semestre passado lá, por enquanto. Deixa eu pegar aqui para vocês. Coisa rápida. Vou montar uma paródia sobre estatística aqui pra cantar na próxima aula. Vai levar faltas, não escreveu presente, sacana? Professor, boa tarde. E presente, sim. Boa tarde. Eu não fiz a primeira, eu posso fazer agora? Deve. Se você não fizer agora, vai ficar com déficit lá pra frente. A gente vai precisar dessas aulas lá na frente, entendeu? Tá. Tá bom? Obrigada. Professor, sobre quem está chegando agora, assim, vai ficar com déficit lá na frente, assim, para quem não fez as atividades anteriores e tal? Não, você teve uma atividade, tá, Ariane? O pessoal falou agora sobre essa atividade. Se você participou dessa aula, você já pegou a mecânica como está funcionando? Ou ficou alguma dúvida? Não, tá de boa. Show de bola, dá para entender, né? Então você vai prosseguir com ela agora. Pegar toda essa dica que a galera já deu aqui e trabalhar na tua ideia agora, no teu experimento, tá?
E pode ser simples como os colegas trouxeram. Não precisa trazer um negócio revolucionário agora, tá? Tá. Colocando o link aí no chat, pessoal, do canal do YouTube, tá? Dê uma testada também. Ok, professor. Já me avise aí antes da gente se despedir para saber se está tudo certo. Professor, boa tarde. Boa tarde, Alisson. Meu experimento foi um pouco mais diferente que dos colegas, né? Em que eu peguei esse objeto e joguei esse objeto para um teste de produção, no caso de impressão. Aí eu queria saber, né, quantas folhas eu conseguiria para fazer por minuto, de acordo com o que falaram na caixa da impressora, né? Aí, o meu foi um pouco mais diferente, foi um pouco mais além. Eu acho que Legal, não pode trazer, traz o método. Olha, tu vai descrever como você fez o teste, tá? É isso que a gente vai fazer, como os outros que a gente fez aqui também, tá? Aí na aula que vem você vai descrever esse método pra gente. O que é descrever o método? É contar o passo a passo. Às vezes o passo a passo é tão simples que a gente esquece de detalhar uma coisa. Por exemplo, na primeira pessoa que apresentou hoje, eu perguntei, você anotou aqui a caneta ou a lápis? Você usou um caderno de papel com pauta ou um caderno de papel sem pauta? Então, são coisas simples que fazem toda a diferença. O colega responde, não, com linha, com pauta, porque era mais fácil fazer a planilha, né? No meu foi planilha mesmo no computador, e até coloquei um dado que é praticamente sobressalente, mas que é importante ressaltá-lo, que ele afeta o Show de bola. Se tu conseguir já trazer lado da impressão final. para espelhar a tela para a gente, você espelha a tela que a gente já avalia também, tá bom? Professor, Próxima aula, diga. O nick no YouTube tá aparecendo um macaquinho com um martelinho, não tá? Pois é, aqui também, tá indo. Não foi o teu, Rodrigo? Maurício, foi o teu? Conseguiu acessar? Não, professor, não foi. Não? Tá igual o do Windows. Tá dando erro, professor. Peraí que eu vou de novo. Estou pedindo para vocês testarem. Parece só um macaquinho. Um momentinho. Esse macaquinho some daí agora. Aqui, bora ver se vai esse. Já testa para mim aí de novo, tá? Só para ver se está tudo certo. Tá aí o link, tá? Dê uma olhadinha, vê se já tá dando certo. Agora foi? Agora tá ok, abriu. Show de bola. Então já pode se inscrever, deixar o curtir lá no canal. Você já sabe como funciona. Tudo ok, professor. Chegar em 100 inscritos, o professor vai fazer um vídeo agradecido. Já dá para fazer, cara. Acho que eles computaram também tempo de exposição, já dá para fazer live lá. Então tá, pessoal. Abraço para vocês aí, até semana que vem, tá? Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu pegar meu violão aqui. A Aline só tá dando sorte aí porque eu não tô conseguindo encerrar a chamada. Eu perguntar se a Luciana tava aí. Tchau. Tchau, tchau. Mano, me ensina a tocar violão. Eu tenho um violão à toa e não sei tocar aqui.